Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Inicialmente, eu queria dizer a você que hoje, na tarde, no fim da tarde dessa sexta-feira, nós vamos fazer a nossa live. Não tem live raiz às sextas-feiras, a live raiz retorna no domingo às 10h30 da noite. Portanto, hoje, 6h30 da tarde, live aqui no canal. E eu queria te convidar para você poder participar. Diria a você também para deixar o like no vídeo, para você poder participar ativamente dos comentários desse vídeo. É muito importante para mim, porque eu quero saber a tua opinião diante de uma decisão ou de uma controvérsia, vamos tratar assim, da diretoria do Flamengo e torcida e imprensa em renovar contratos de jogadores mais velhos ou não, em detrimento do planejamento estratégico. É um tema muito polêmico, tem ensejado muitas discussões, principalmente depois da virada vergonhosa que o Flamengo tomou contra o Grêmio na última quarta-feira. Espero também que você tenha gostado da nossa live dessa madrugada, a live do bar. Eu, Guilherme, Zé e o Vassalo fizemos uma live que eu, sinceramente, me diverti muito. E quando eu cheguei em casa, eu também pude assisti-la novamente. E eu quero dizer a vocês, foi muito boa. Portanto, se você quiser visitar essa live para poder extrair dali os melhores momentos, eu acho que você, não tenho dúvida, vai gostar bastante do que aconteceu. É o seguinte, meus amigos, como eu falei, muita controvérsia no Flamengo, muita controvérsia nos grupos políticos do Flamengo, muita controvérsia na torcida do Flamengo, nas redes sociais, papos de bares, em qualquer lugar que você encontre o rubro-negro. Questiona-se bastante a renovação de qualquer um dos integrantes do quarteto fantástico que o Flamengo teve em 2019. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O Everton Ribeiro, agora, com tudo já encaminhado, resolveu voltar atrás e querer um contrato de prazo mais longo com o Flamengo. O Everton Ribeiro tinha concordado em estender seu vínculo até o final do ano de 2024, como queria o Flamengo, mas depois de conviver com as informações que todos nós temos sobre o Bruno Henrique, que renovou o contrato por mais 3 anos, de conviver com a informação de que o Gabigol, de maneira especulativa ou não, nós não sabemos se seriam 5 anos. Eu acho realmente isso um absurdo, inclusive um ponto fora da curva nas renovações do Flamengo. 5 anos para o Gabigol, não estou nem questionando aqui o mérito técnico, estou questionando realmente a informação. 5 anos é algo realmente atípico a essa gestão, principalmente porque essa gestão acaba no final do ano que vem. Então, depois de se inteirar de tudo isso, seria muito natural, e aliás, até com seguidas renovações de contrato do Arrascaeta, que sempre, a cada ano, melhora o seu contrato, e muita gente também dizendo que o próprio Arrascaeta deveria sair do Flamengo, porque o de Arrascaeta não está rendendo bem. Essas coisas todas eu vou questionar pelo mérito técnico também, mas eu quero aqui dizer a você qual é o pensamento do Everton Ribeiro, que, claro, depois de saber que o de Arrascaeta renova a cada ano, saber que o Bruno Henrique foi por 3 anos mais velho do que o Everton Ribeiro, ou regulando na mesma idade, saber que o Gabigol renova por 5 anos, ele, membro desse quarteto fantástico, importante para o Flamengo ao longo desses últimos anos, claro que é um vínculo com o clube num prazo maior. Afinal de contas, o companheiro já deve estar pensando no encerramento da carreira dele, já tem 32 anos, ano que vem vai para 33, ou 33, agora vai para 34, não faria muita diferença um ano a mais ou um ano a menos, mas o pensamento dele é esse, então renovar por um prazo mais longo. Eu acho que o pensamento dele, independente de você concordar ou não, ou eu também, ainda não estou entrando no mérito técnico, eu acho que o pensamento dele propondo equivalência no tratamento aos outros membros do quarteto, no meu entendimento é correto, era óbvio que ele faria isso. Eu até achei estranho que ele houvesse aceitado um encaminhamento de renovação de contrato por 1 ano, quando os outros resistiram bastante,
e acabaram renovando por um prazo mais longo. Afinal de contas, ele é membro desse quarteto, ele foi muito importante para o time do Flamengo. Você pode questionar se é importante ou não. Só que tem um detalhe, o Everton Ribeiro, ele tem propostas de vários clubes. É um jogador que tem muita liquidez. E o Flamengo precisa renovar o contrato, porque para poder assinar um pré-contrato com outro clube, em vista do que vai acontecer com o contrato dele, ou seja, expira no final do ano, sai de graça do Flamengo. O Flamengo realmente, eu quero aqui dizer a você, não recebe nada por isso. Em circunstâncias normais, não recebe nada. Então ele chega no final do ano e vai embora. E aí, meus amigos, eu quero aqui questionar com vocês. Muita gente falando de Arrascaeta, que podia ter ido embora também. Acho que muita gente estimulada por essa vergonha de partida que nós fizemos agora na quarta-feira, tomamos essa virada vexaminosa, e muita gente questiona também a permanência do Everton Ribeiro. Só que eu queria te falar uma coisa, o setor mais pobre do Flamengo é a criação. Eu quero te falar uma outra coisa, isso aí que eu acabei de te dizer é óbvio, isso aí que eu acabei de te dizer é de conhecimento de todos, qualquer um, mesmo que neófito em futebol, mesmo aquele torcedor que às vezes vai assistir o jogo, aquele que não entende nada, ele percebe realmente a falta de imaginação, de criatividade do time do Flamengo. E aí, também deve questionar por que é que nessa última janela não trouxe jogadores para essa fase muito importante do jogo, que é a criação. Por que que não trouxe? Por que que resolveu comprar o Luiz Araújo e o Alan, se o Flamengo estava pobre de suplência nessas duas posições? Nós sabemos muito bem o desgaste que envolve um jogo de futebol, sabemos que em dado momento os jogadores precisam realmente ser poupados. E o De Arrascaeta e o Everton Ribeiro, por todas as vezes que não jogam, de fato empobrecem bastante a criatividade do time do Flamengo, os centroavantes ficam isolados, não saem jogadas. Isso é uma verdade. Então essa janela do Flamengo foi horrível. Ela foi horrível porque trouxeram dois jogadores do Bertolucci, trouxeram dois jogadores que podem até no teu entendimento serem bons, no meu não, mas eu respeito aqui a tua opinião. O mérito do vídeo não é esse. O mérito do vídeo é outro, é fazer você refletir sobre a perda de mais um jogador do meio campo, porque me parece que ele não vai aceitar outra proposta que não seja de alongamento do contrato, ou seja, de mais de um ano. Então eu quero te transmitir isso. Você pode até comentar, Gil, você está errado, Luiz Araújo, o Alan. Gil, o Luiz Araújo fez o gol só, perdeu as outras jogadas. Você pode até comentar que ele vai ser promissor, que o Alan também, enfim, mas não foi agora. E não eram jogadores que deveriam ter sido contratados no bom uso do dinheiro, porque pagaram 100 milhões nesses dois jogadores. E agora, mais um jogador ou dois, porque tem muita gente do Flamengo que quer a saída do De Arrascaeta também, dizendo que não funciona mais, que já entregaram tudo, dizendo que o Flamengo não vai ser campeão em 2024 com esses jogadores, enfim, eu acho até normal esse pensamento, mas quem virá? Perde mais um jogador de criação e quem virá? Quero eu perguntar a você. Qual é a movimentação que o Flamengo faz para poder trazer jogadores? E aí, o Scarpa está vindo à tona agora, uma coisa que, olha, eu não quero aqui de forma alguma capitalizar nada, mas uma coisa que eu falei há muito tempo atrás e alguns até tentaram me ridicularizar, e o Flamengo realmente não desistiu ainda de, é claro que numa comparação entre Flamengo e Palmeiras, ele vai precisar, você vai precisar raciocinar que o Scarpa vai preferir o Palmeiras. Mas independente de qualquer coisa, o Flamengo está monitorando. Mas no meu entendimento, o Scarpa não se aproxima tecnicamente nem do Everton Ribeiro e nem tampouco do De Arrascaeta. Você pode ter uma opinião contrária à minha. Vai comentando aí enquanto eu estou falando. Mas também tem aquela movimentação sobre o Oscar, que no meu entendimento seria excepcional. Tem aquela também envolvendo o De La Cruz, que agora vai ficar mais difícil ainda, tem muito concorrente, e o River vai pedir muito dinheiro pelo De La Cruz. Você pode ter certeza, o Flamengo poderia ter comprado, mas preferiu juntar 100 milhões ali na contratação do Alan e do Luiz Araújo, que não serviu para nada no ano de 2023. O Flamengo precisava de contratações pontuais, a nossa janela foi terrível. Você pode até entender que outros jogadores venham compor
o meio-campo do Flamengo, mas cadê? Quero perguntar a você, cadê? Então, agora o Flamengo, a torcida opta, uma parte pequena da torcida opta pela saída dos dois. Uma parte da torcida opta pela saída de dois dos únicos criadores que o time do Flamengo tem. E o Everton Ribeiro tem uma probabilidade muito importante de ir embora do Flamengo e o Flamengo ficar sem ele no ano 2024, justamente porque ele não vai aceitar isso. E é muito natural que ele não aceite em face de outras renovações com prazos mais longos, como foi o caso do Bruno Henrique, do De Arrascaeta sempre renovando, e do Gabigol agora por 5 anos. O Flamengo perde outro elemento de criação, aliás, um dos únicos 2 elementos de criação que o Flamengo tem dentro de campo. Você acha isso correto? Quero eu perguntar a você. O Flamengo mais empobrecido ainda? Ou seja, se não vai renovar, se vai deixar o Everton Ribeiro ir para o São Paulo, se vai deixar o Everton Ribeiro ir para a Arábia, onde ele tem proposta, quero eu perguntar a você, quem é que vai trazer para o lugar? Me diga aí. Um outro volante? Quem é que vai trazer para o lugar? Um outro ponta direita ou um outro ponta esquerda? Sempre em detrimento do meio campo. Quero te falar uma coisa. Viram como é que ontem o Internacional ganhou o Vasco? Ganhou o Vasco pelo meio campo. O Internacional tem um meio campo muito forte. E o Alan Patrick, que teve até uma passagem razoável por aqui, se não fosse o descomprometimento, se não fosse o antiprofissionalismo, aquela história do bonde das telas e tal, entrou aqui na onda, é até um jogador, mas vocês estão vendo como ele está sendo decisivo? Não é que eu queira o Alan Patrick aqui, não é isso, eu não estou pedindo o Alan Patrick, até porque vai ser difícil sair do Inter, não é isso, inclusive até porque, em função do fato histórico, eu já fui até contra, mas eu quero te falar uma coisa, viram como o meio-campo importante dá fluência aos atacantes? Viram a atuação do Alan Patrick ontem? É por isso que eu digo a vocês, o Flamengo está pobre, no meio-campo nós vamos perder um outro jogador de criação. Você pode estar contaminado aí com a entrada, eu diria, muito abaixo do razoável do Everton Ribeiro no jogo contra o Grêmio, eu concordo com você. Você deve estar pensando aí que o De Arrascaeta estava morto dentro de campo, é por isso que ele não tem que jogar mais. É verdade, você pode pensar tudo isso, mas quem é que vem para o lugar? Quem? Isso que eu quero que você me responda. Quem? Porque aí vem o Bertolucci ali com um cardápio com os seus jogadores, entrega ali para o Marcos Braz, entrega para o Landim e ele vai e escolhe quem é que está ali. Você sabe quem é que está dentro desse cardápio? Esse é o problema. O scout faz um trabalho para poder eleger o jogador? Essa é a forma de contratação do Flamengo. O Flamengo tem esse critério para poder contratar? Não tem. O critério é o seguinte, é a bandeja com produtos que o Bertolucci entrega na mão do Marcos Braz. Você acha isso correto? Eu não acho isso correto. É por isso que o Flamengo trouxe 2 jogadores agora que mal jogam. O Alan e o Luiz Araújo. É por isso. É justamente por isso. Em detrimento de quê? Em detrimento ali da fase de criação, que é o que o Flamengo precisa. Porque senão você vai reclamar de qualquer centroavante que tiver ali. O Flamengo pode contratar quem for. O Haaland pode contratar o Lewandowski, pode contratar quem for. Mas se não tiver enriquecimento de ideias ali no meio campo, não vai funcionar. Quero aqui renovar a você o convite para que você esteja às 6h30 da tarde, hoje, sexta-feira, comigo na live. Se inscreve aí, deixa o like, mas sobretudo deixa teu comentário, eu quero saber se você vai me contradizer ou não. Deixa teu comentário aí, porque eu vou ler, você pode ter certeza. Não esqueça de deixar teu comentário. Até mais tarde, 6h30, saudações rubro-negras.